Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Só lembrar os irmãos, tá? Quando terminar a pregação, os irmãos aguentam mais um pouquinho, que os nossos anúncios ficam sempre no final do culto, certo? Nós temos alguns anúncios para dar. Então, depois que eu der a bênção apostólica, os irmãos aguardam só 5 minutinhos aí, os anúncios que nós iremos dar. Nós cantamos a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, meus irmãos. Nós vamos continuar o nosso sermão no livro de Lucas, capítulo 11. Vamos terminar, é o nosso 6º sermão aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Então, abre a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 11, do verso 37 ao 54. Mas hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou começar com a ilustração, tá? Então, abra a sua Bíblia, deixa ela aberta. Eu vou começar com a ilustração, depois nós vamos ler o texto. A ilustração é a seguinte. Vamos imaginar uma hipótese que isso aconteça com cada um de vocês. Cada um de vocês, sem exceção. Que um mórmon, um testemunho de Jeová, um adventista, um espírita, lhe chamasse, lhe convidasse para que você fosse à casa dele, jantar com ele. E você sabe que você tem o evangelho verdadeiro. Você sabe que todos eles, os mórmons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os espíritas, eles estão equivocados. E alguns deles, se não a maioria, são hereges. É uma palavra pouco usada pelas pessoas. Então, qualquer um desses convida você para jantar com ele. Como você pregaria o evangelho para ele? Como você declararia a palavra de Deus como absoluta, única, verdadeira, a única capaz de salvar? Como você se comportaria? Talvez você pense aí, em alguma maneira. Talvez, se você já tiver lido em casa o texto deve ter lhe ajudado a pensar. Mas se você nunca se debruçou nessa palavra, eu tenho certeza que a maioria de vocês não agiria como Jesus agiu aqui. E mais um agravante. Essas pessoas, essas denominações da qual eu me referi aqui, a pessoa que lhe chamou para jantar na casa dele, você tem convicção e certeza que ela odeia você, que ela quer o mal para você. Como você apresentaria o evangelho para ela? No texto de hoje nós vamos ver. Lembra-se que eu venho sempre dizendo aqui que o melhor exemplo e modelo de evangelismo, de pregação do evangelho, é o próprio evangelho, na pessoa de Cristo e dos apóstolos. Não sou contra os métodos de evangelismo que tem hoje. Não sou contra, certo? Mas infelizmente as pessoas valorizam mais o método do que o conteúdo. Quando o Senhor nos manda falar sua palavra, o que Ele quer, a prioridade que Ele quer, é que nós sejamos fiéis na entrega da palavra, que nós venhamos declarar de fato o que a palavra diz. Jamais diluí-la, jamais. A Bíblia não nos dá essa responsabilidade de certeza e convicção de que todas as vezes que nós pregarmos o Evangelho, as pessoas vão se render a Cristo. O Senhor não está preocupado nessa perspectiva com números. Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer que nós declaremos a palavra na íntegra, o que ela diz de verdade, por mais que seja difícil. Mas é isso que Ele quer. E é exatamente isso que nós vamos ver mais uma vez Jesus fazendo. Então vamos ler o texto. É um texto longo, mas essencial para nós hoje. Verso 37.
Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, tomou lugar à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. O Senhor, porém, disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e todas as hortaliças, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Devias fazer estas coisas sem omitir as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas invisíveis, e os homens que sobre ela andam não sabem. Disse-lhe um dos doutores da lei: Mestre, quando dizes isto, também nos ofende. Mas ele respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Testificais que consentis nas obras de vossos pais, eles o mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandei, ou lhes mandarei, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. Dizendo-lhe isto, começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência e a fazer falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de tirarem da sua boca alguma coisa para lhe acusar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, é a tua palavra, estamos diante dela mais uma vez, que privilégio esse é o nosso, Pai. Nós te agradecemos por tamanha bênção. E nós te pedimos, Senhor, com a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, perdoa os nossos pecados, que o teu nome seja santificado nas nossas vidas, nossa conduta, nosso caminhar, Senhor. Que o teu reino seja estabelecido por completo, ó Deus. Nós desejamos e ansiamos por isso, ó Deus. Nós te agradecemos pelo sustento, pela provisão. Nós queremos estar sempre sobre a tua dependência, Senhor. Queremos confiar que tudo que nós precisamos e necessitamos, o Senhor há de prover. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e nos livra do mal, das tentações. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abre as nossas mentes, nos faz entender e compreender as verdades contidas nesse texto, que tenha relação com cada um de nós aqui essa noite. Que saiamos, Senhor, confrontados pela tua palavra, e assim edificados por ela, e assim venhamos viver o que a tua palavra nos manda a buscar, crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, se conosco, Pai, nós te pedimos e rogamos, hoje e sempre. Amém. Amém. Como é que eu divido o texto, meus irmãos? Do verso 37 a 44, Jesus confronta os fariseus, que está cheio deles nessa casa. Do verso 45 ao 52, Jesus confronta os escribas. E do verso 53, 54, né, Jesus e as ciladas dos fariseus e escribas. É um texto muito didático aqui para a gente entender. Então, amarrando aqui a nossa ilustração, está aqui. Jesus está indo na casa de um fariseu, que está cheio de fariseu e escriba. E Jesus sabe que eles o odeiam, que eles anteriormente chamaram ele de demônio, quando disse que ele fazia aquelas coisas, ou seja, expulsar demônio, curar pelo poder de Beelzebu. E eles ficavam requerendo do Senhor Jesus sinais. Faz sinais que a gente vai crer. Sinais do céu, alguma coisa aí, fogo caindo do céu, como lá com o profeta Elias. Faz a coisa acontecer aí. Faz algo assim que a gente realmente entenda que tu é o que tu diz ser. E Jesus disse o que para eles? O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Tá certo? Jesus queria dizer o quê? Ó, eu vou morrer.
Eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Esse vai ser o sinal que eu vou dar para vocês. Aí depois Jesus vai trabalhar essa questão de sinal, que nós vimos no verso 29 ao 32. Jesus, eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão, eu sou o sinal. Vocês querem ver outro sinal? Eu sou o sinal para vocês. Aí nós vimos no contexto imediato dessa passagem, o sermão passado, do verso 33 ao 35, Jesus falando sobre a candeia, que uma luz foi colocada para brilhar. Jesus estava falando dele, eu estou aqui brilhando e vocês não estão vendo. Onde é que está o problema? Está em mim? Não, está em vocês. Os olhos de vocês estão escuros, em trevas. Os olhos de vocês não permitem ver a mim como o maior sinal, e muito mais, os olhos de vocês deixam vocês em trevas, e vocês querem levar pessoas para as mesmas trevas que vocês estão. Pois bem, dentro desse contexto, o verso 36 vai terminar dizendo: portanto, se todo o teu corpo for luminoso, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será luminoso, como quando uma candeia te ilumina com o seu esplendor. Aí entra o nosso texto. Estando ele ainda falando, fariseu, Jesus está falando para o fariseu. Você quer sinal? Seus olhos estão em trevas. Eu sou sinal, vocês não estão vendo. Vocês estão totalmente em trevas. Jesus já estava falando isso. Aí um fariseu, que Jesus sabe quem é, se você voltar aí um pouco o texto aí, ó. Volta aí, capítulo 7. Volta aí. Capítulo 7, verso 36, ó. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Aí vem a história daquela mulher e tal. E eles recriminam o Senhor. Então Jesus sabe quem é o fariseu. Jesus sabe o que é que eles querem fazer com ele. Mas mesmo assim, Jesus entra na casa dele. Lembra da ilustração? Jesus entra na casa dele. Agora vamos ver como é que Jesus se comporta. Jesus entra na casa do fariseu. Jesus sabe que esse fariseu, ele quer pegar ele em contradição. Tem desejo de morte. Eles aqui já estão desejosos de pegar alguma contradição em Cristo para, de fato, acusá-lo de herege, para que ele fosse morto. Todo herege que era reconhecido como herege era a morte. Tinha que ser morto. Jesus sabe disso e mesmo assim ele vai. Nós vamos ver que as palavras de Jesus são muito duras. Mas Jesus aqui está dando mais uma oportunidade para eles se arrepender. Mas eles não vão se arrepender. Isso, mais uma vez, traz a implicação para nós, que nem todo mundo que ouve a palavra de Deus vai se arrepender. A palavra de Deus vai vir para ele para condená-lo, para endurecer o coração dele. Aqui, mais um exemplo, fariseu tendo mais uma oportunidade. Esse fariseu aqui, ele viu tudo, repito, ele teve as maiores experiências que muita gente hoje ainda busca querer ter. Esses caras aqui viram Jesus fazer coisa que nenhum de nós vimos. Nenhum de nós vimos. Esses caras viram. E mesmo assim, o texto de lá de capítulo 7 já mostrou que eles já estavam com desejo de matar a Jesus. Jesus multiplicava pão, eles desconfiavam de Jesus. Aí Jesus vai para a casa desse homem mais uma vez. E se você passar as páginas, capítulo 14, Jesus vai de novo na casa de um deles. Num sábado, quando Jesus entrou na casa de uns principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Depois dessa, Jesus vai de novo, capítulo 14 de Lucas, verso 1. Jesus vai de novo na casa deles. E o discurso não muda. Entendeu? Então, quando eu vejo isso aqui, Jesus está dizendo para mim, ó, o evangelho tem que ser assim, você tem que dizer a verdade. Por mais que ela doe, o evangelho ele tem que confrontar. O evangelho não é mamão com açúcar, não é uma coisa leve de se digerir. Por quê? Devia ser lógico para todo crente. Por quê? Porque o evangelho vai mostrar o verdadeiro estado da pessoa. E o estado da pessoa é que está sobre ele a ira de Deus. Não é o inferno em si, é a ira de Deus, não é um lugar, é uma pessoa. Então você tem que chegar firme, firme. Eu costumo às vezes ilustrar a palavra de Deus com medicina e com bandido. Qual é a diferença da facada de um bandido para um corte de bisturi de um médico? Qual é a diferença, meus irmãos? Você sabe qual é a diferença. A diferença é que o do bandido, ele quer matar você. O do médico, não, ele quer curar você. Ele vai lhe cortar, depois você vai ser ponteado, vai sentir dor, mas ele fez aquilo para lhe salvar. O evangelho não é diferente. O evangelho tem que cortar, para mostrar o câncer.
o pecado, a depravação do indivíduo. Para que ele de fato recorra e se reconheça como: eu estou desenganado. Quem poderá me livrar? Aí Jesus aparece. De outra maneira não entra. De outra maneira não se consegue crer. O evangelho é para conversão. Não é para convencer. É para converter. Entendeu? E só vai se for assim. E o que mais impressiona, que Jesus aqui é cirúrgico, mas eles continuam com o coração endurecido. Então vamos para a nossa primeira parte do texto aí, ó. Jesus confrontando os fariseus. Vai confrontá-lo eles, essa parte introdutória aí, ó. Verso 37 ao 40. Jesus não vai dar refresco para esses caras. Olha aí, ó. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, tomou lugar à mesa. Jesus, na hora, entrou lá, já foi tomando lugar à mesa, já se deitando assim. Normalmente eles comiam assim, debruçados. Não é como a gente, não, tá? Que tem a mesa, as cadeiras. Não, era a mesa bem baixinha, e eles se dobravam assim para poder comer. Tal. Jesus vai lá e já entra com tudo, sem cerimônia. Mas o fariseu, olha aí, mas o fariseu admirou-se, ou ficou espantado, vendo que não se lavava antes de jantar. Esse lavar a mão de jantar não é questão de higiene, não. É algo cerimonial, que a lei dizia que você tinha que lavar as mãos para poder comer. Né? De repente você tocou em alguma coisa que era impura, você tinha que lavar as mãos para comer. Jesus não lava. Jesus não lava as mãos. Duas possibilidades aqui. Por que Jesus não lava as mãos? Primeira, pode ser que Jesus não lavou as mãos para induzir a discussão que Jesus vai implicar agora. Ou pode ser que Jesus já sabia o que é que estava na mente deles, e Jesus faz isso propositalmente. Das duas, uma. O ponto é que Jesus vai trabalhar em cima disso com esses caras. Verso 39, Jesus começa a dialogar. E aqui o texto parece que dá a ideia de que eles não falaram nada, eles apenas pensaram, demonstraram. Vamos olhar para o texto de novo aqui, ó. Mas, verso 38, mas os fariseus admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Então parece que eles não falaram nada. Então vamos aqui. Jesus é convidado pelo fariseu, entra na casa do fariseu, e ele fala, antes do dono da casa. Olha aí, que moral, que autoridade. Jesus não se acovarda em estar no campo do inimigo, Jesus não se acovarda em estar diante, que Jesus é Deus, diante de um seu acusador, de um que vai lhe levar para a cruz e vai lhe matar. Jesus não tem cerimônia disso e fala primeiro que ele. Tudo indica que ele está falando a primeira vez aqui é Jesus. Que ele só olhou, se admirou, e Jesus já percebendo. Olha essa palavra, isso aqui é evangelho, meus irmãos. Isso aqui é evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar. Então ele está aqui no mundo. Olha aí. O Senhor, porém, lhes disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então Jesus olha para ele e diz assim: olha, vocês são hipócritas. Jesus está dizendo isso na casa de um fariseu, que nem abriu a boca para falar nada. A única vez que ele abriu a boca foi dizer: vamos lá em casa jantar? E Jesus, quando Jesus entra, senta, já manda essa: vocês são hipócritas. Vocês limpam só o exterior do prato, mas não têm cuidado de limpar o interior. E diz duas palavrinhas aqui, que para nós aqui parece tão simples. Mas isso daqui, meus irmãos, é de uma, como é que eu posso dizer? De uma sinceridade comunal. Jesus diz que eles são cheios de rapina e maldade. Rapina é a ideia de roubo, ladrão. Então Jesus está chamando esse fariseu não só de hipócrita, mas de ladrão, de roubador. E não só isso,
Quando ele diz assim, ó, cheio de rapinas, vocês são cheios de roubo, vocês são ladrões. Vocês são ladrões. Jesus está dizendo isso. Qualquer dicionário grego que você pegar na internet tem de ruma, você vai ver que essa palavra dá esse sentido. Roubo, ladrão. Aí ele vai e diz mais, ó, não só, né, essa ideia de roubo, ladrão e maldade. A palavra que está aqui, maldade, é a mesma palavra que se encontra lá quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Aí Jesus vai ensinando-os a orar e no final diz assim, livra-nos do mal, livra-nos do mal, mal. A palavra que foi traduzida lá para mal é a mesma palavra que traduzida aqui, que foi traduzida para maldade. E essa palavra, a raiz dela é de maligno. Era como se Jesus estivesse dizendo que eles eram possuídos pelo demônio. Eles estavam endemoniados. Era como se Jesus dissesse assim, ó. Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo, está cheio de ladruagem, e vocês estão cheios de demônio. Vocês são um bando endemoniado. É isso aqui que Jesus está dizendo para eles. Eles entendiam isso. Percebe aí o discurso pesado? Por que eu coloquei o tema como evangelho que confronta? Porque isso aqui é um confronto. Jesus está sendo mal com eles? Não. Jesus está sendo mal educado com eles? Não. Eles precisavam ouvir isso, para ver se o coração deles se quebrantavam, para ver se eles diziam a pergunta que toda pessoa que quer Cristo tem que fazer. E o que é que eu faço com isso? Como é que eu deixo de ser esse ladrão? Como é que eu deixo de ser esse hipócrita? Como é que eu deixo de ser esse endemoniado? Jesus continua. Olha o que Jesus chama eles agora. Já chamou de rapina, já chamou de maligno, né, maldade. Agora Jesus diz louco. Louco. A palavra louco aí, uma das definições dela é de falta de inteligência. Falta de inteligência. Então, usando aqui o nosso português cearense, é como se Jesus estivesse dizendo, deixe de ser jumento. Deixe de ser burro. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele vai dizer agora isso daqui. Olha o que ele diz agora. O que fez o exterior, não fez também o interior? É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, rapaz, vocês fariseus, vocês acham que estão servindo a Deus, vocês acham que fazendo as coisas externas, vocês acham que são perfeitos em fazer as coisas externas, cumprir a lei, vocês acham que isso, somente isso agrada a Deus. Agora, a pergunta é, seus burros, seus que não têm inteligência, Deus fez só o externo? Deus não fez o interno também, não? E o que o externo produz, não é fruto do que é interno? A Bíblia não vai dizer em outro local, meu irmão, que a boca fala, o coração está cheio. As nossas ações, primeiro, elas são pensadas. A gente não age sem pensar. Por mais que a gente diga assim, não, eu fiz isso aqui sem pensar. Isso é porque a gente quer se desculpar. Mas ninguém faz nada sem pensar. A gente faz pensando. Então, todo o exterior está conectado ao interior. Se o teu interior for puro, santo, o teu exterior deve fazer jus. Do contrário, não. Então, até aqui, o Senhor já deixou bem claro quem são esses caras. E aqui a casa está cheia de fariseu, e depois nós vamos ver que os escribas também estão, e uma multidão está lá por fora da casa. Jesus não faz questão de falar baixinho. Ele fala, a ideia é que ele fala firme com esses caras. Até agora, eles estão mudos, eles não falam, eles só escutam Jesus. Jesus foi convidado para jantar, Jesus fez uma desfeita. Politicamente correto, Jesus não foi uma boa visita. Não é assim que deve se tratar. Mas Jesus está fazendo isso. Então, se eu for em casa de qualquer pessoa que eu sei que não tem o evangelho verdadeiro, a minha pegada tem que ser com essa aqui. Eu não tenho que me acovardar porque eu estou na casa de um mórmio e ele está dizendo que tem que... não. Você tem falta de inteligência, meu filho. Porque Deus, a Bíblia diz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem que ser firme. Se ele mandar eu sair, eu saio. Está vendo, irmãos? O evangelho é isso. O evangelho não é Jesus te ama toda hora e batendo coraçãozinho. Vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Muda mesmo. Muda mesmo. Com certeza muda. O mundo se volta contra você. Aí Jesus agora dá uma
uma verdadeira prática de quem realmente não é hipócrita. Aí vai tocar no que ele chamou eles. Ó. Vocês provam o contrário se vocês fizerem isso aqui que eu vou dizer. Porque se vocês não fazem isso aqui, vocês são hipócritas, são um bando de ladrão. São uns endemoniados. São uns loucos, falta de inteligência. Ele vai dizer, ó, antes de quê? Antes de você se preocupar em ficar demonstrando o externo, faça algo que é externo, que a Bíblia manda fazer. Olha o que ele diz, ó. Antes, dai esmola do que tiveres, e tudo vos será limpo. Para aí e pensa. Olha para esse texto aí. Olha para esse texto aí. E o que é que esse verso tem a ver? Né? Parece meio desconectado, né? Jesus vem falando, né? Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Parece que o negócio aqui está desconectado. Mas se a gente olhar bem direitinho, irmãos, quando você olha para o verso 39, ó, vós, os fariseus, limpais os pratos, limpais o exterior do copo e do prato. É a ideia de que eles não estavam preocupados que tipo de alimento estaria no prato. É a ideia de que eles não estavam preocupados se aquele alimento que está ali era suficiente não só para ele, mas para os outros necessitados. Por isso Jesus chama eles de rapinas, de ladrões, que eles não estão preocupados com os outros, estão preocupados com eles. Só com os rituais externos que apontam para uma vaidade de cumprimento para eles, e não com o próximo. Por isso esse texto entra aqui. Antes da esmola. A ideia de esmola, meus irmãos, é misericórdia. Não é a esmola no sentido que a gente dá para qualquer pessoa. É a ideia de você ter misericórdia. É a ideia que o samaritano teve para aquele que estava lá, né, caído. Ele teve misericórdia daquele homem. Aquela ação dele, conectada com essa palavra, é como se ele estivesse dando uma esmola para aquele homem. Estão entendendo? É a misericórdia que eles não tinham. Aí Jesus diz isso, ó, antes da esmola do que tiverdes. E essa palavra tiverdes, meus irmãos, a relação dela principal é a alma. É algo que é interior. Então, que reforça esse argumento de misericórdia, que é uma ação, né, que você faz pensando em primeiro lugar no próximo e não em você, que era uma coisa totalmente fora do pensamento do fariseu. O fariseu só pensava nele. Só pensava nele. Por isso Jesus diz isso. Antes da esmola, ou seja, tenha misericórdia do que tiverdes, ou seja, das verdades que vocês sabem que tem que fazer e não fazem, e tudo vos será limpo. Aí daqui para frente agora Jesus começa a confrontar mais ainda. Aí vai aparecer essas expressões, ai, por 3 vezes relacionadas aos fariseus, e depois aos escribas, os doutores da lei. 3 ai. A ideia de ai aí é a ideia de, como eu posso dizer, é a ideia de exclamação assim, de pesar, de tristeza. Jesus dizendo assim, o fim de vocês não vai ser legal, se vocês continuarem agindo assim, com essa hipocrisia. Com essa hipocrisia. Aí Jesus vem, ó, primeiro ai, verso 42, olha aí. O primeiro ai vai estar ligado à questão de dízimos, não é? Eles querem passar a ideia, porque eles são dizimistas fiéis, isso aí comprova que eles são salvos. E Jesus vai dizer que não. Olha aí, ó. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e todas as hortaliças, e desprezai o quê? O juízo, em algumas versões de justiça, e o amor de Deus. Quais são os principais mandamentos que o Senhor deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. É isso aqui, ó. Se eu amo a Deus, eu faço justiça. Eu sou misericordioso com os que estão próximos de mim. Coisa que não era vivida por eles. Então Jesus, ai de vocês. E é interessante que Jesus coloca aqui, ó, a hortelã, a arruda e todas as hortaliças. Não era isso aí que a lei dizia que era para guardar. A lei dizia que era para guardar, para dar o dízimo da produção do vinho, do azeite, dos cereais. Isso está lá em Levítico 27, 30, Números 18, 21, Deuteronômio 14, 22.
Mas eles, para dizer que eram muito mais fiéis, então eles agregavam mais coisas. E do que eles agregaram aqui não está na lei, que é como se fossem as coisas da horta, que está aqui, ó, que Jesus cita, ó, a hortelã, a arruda e todas as hortaliças. A lei não exigia isso, mas eles eram tão detalhistas das coisas, né? Então a lei dizia uma coisa, eles queriam melhorar mais a lei, aí colocava mais coisa em cima. E era em tudo. E com o tempo, né, os rabi, eles repassavam essas partes acrescentadas, não a lei em si. As pessoas nem sabiam o que era para guardar de fato. O que elas acabavam guardando eram as interpretações dele, que iam até isso aqui. Então a hipocrisia deles estava nisso daí, eles se achavam bom demais. Não, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer isso. O problema está aqui quando eles colocavam isso como um peso normativo. A Bíblia vai dizer assim, ó, serve inútil aquele que só faz o que mandam. Certo? Mas perde-se a essência disso daqui quando você quer obrigar as pessoas a fazer coisas que você achou que é melhor ainda do que Deus mandou. Esse é o grande problema que eles faziam. Se eles guardassem isso aqui e não obrigassem ninguém a guardar, beleza, mérito para eles. Mas eles colocavam isso aqui, hortaliça e tudo mais, como o mesmo peso. Se alguém não fizesse isso, quebrou a lei. Aí eles se achavam. E Jesus está dizendo para eles, isso aqui não garante salvação nenhuma para vocês, porque isso aí não foi pedido. Essa lei não foi estabelecida, em hipótese alguma. Então vocês são hipócritas. Isso não foi exigido de vocês. E Jesus continua, ó. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Então Jesus condenou até aqui a hipocrisia deles e agora Jesus condena a soberba deles. Eles gostavam de aparecer, né? Normalmente as primeiras cadeiras são as cadeiras assim mais colocadas como honra, né? Por exemplo, quando eu convido um pastor para vir pregar aqui, ou um amigo e tal, normalmente eu coloco aqui nas primeiras cadeiras, que é a ideia de que a gente está honrando aquela pessoa, né? A Bíblia diz, quando você chegar em um ambiente, sente lá por trás, né? E aí alguém vai até você e traga você para as cadeiras da frente. Então, havia essa cultura. Se nós temos essa cultura, quanto mais aqui, havia essa cultura, que os primeiros lugares eram os lugares de honra. Mas você não poderia se colocar como honrado. Alguém teria que honrar você. Eles não. Eles não precisavam ninguém dizer nada para ele, não. Eles já se achavam. Então, eles queriam sempre ficar nos melhores lugares. Na sinagoga, queria ficar bem na frente, né? Para, quando eles fossem orar, todo mundo saber. Se algum irmão lá de trás começar a orar, alguém aqui talvez não consiga saber quem é. Outros vão saber, talvez, por conhecer a voz do irmão. Mas se um levantar a voz aqui nas primeiras cadeiras, todo mundo vai ver quem está orando. Todo mundo vai saber que está vindo lá da frente, né? Então, eles gostavam dessas coisas. E o Senhor diz para eles, ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos da sinagoga e as orações nas praças. Eles gostavam de orar, e o exemplo é aquela oração lá do fariseu e do publicano, né? O fariseu orava e dizia, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro. Aí o outro ora como? Senhor, ser propício a mim, pecador. Quer dizer, ele entende o quanto ele é miserável. Ele não se acha, o fariseu se acha, entendeu? E Jesus está dizendo para ele aonde? Na casa dele, comendo da comida dele. Jesus chamou ele de hipócrita e agora está chamando ele de soberbo. Que se acha, você se acha. Olha aí, isso é o Evangelho. Jesus falando isso para esses homens. Vocês gostam de prestígio, vocês querem ser vistos por todos. Vocês gostam de estar na crista da onda. O que eles gostam de estar é a perspectiva de que o mundo quer também. Aquilo que João condena lá nas suas cartas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, posição, status. Esses caras, era assim que eles viviam. E Jesus dá uma martelada neles. Ai de vocês. E aí, por fim, Jesus vai dizer o quê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele repete, que sois como as sepulturas invisíveis, e os homens que sobre eles andam não sabem. Jesus está chamando eles, sabe de quê aqui? Ó? Jesus chamou eles de hipócrita, Jesus chamou eles aqui de soberbo, e agora Jesus vai chamar eles, sabe de quê? De imundo. Vocês são imundos. Por quê?
essa fraseologia aqui, ó, sepulturas invisíveis. Quando a gente vai ver a história de Israel, tanto no Antigo como no Novo, a gente entende que sempre houve momentos de celebração que foi instituído por Deus. As pessoas iam para Jerusalém para celebrar. E algumas leis diziam que você se tornava impuro se você tocasse em um leproso e se você tocasse em um morto. Ou se você tocasse em uma sepultura, passasse por cima de uma sepultura. Mesmo você vendo ou não, você ficava impuro. Então, como o fluxo de gente era muito grande para ir para as festas, né, as celebrações em Jerusalém, então, dias posteriores, mandavam caiar, pintar de branco. Vocês já viram que os prefeitos às vezes fazem nas ruas? Pintam lá de branco as, como é que chama? As coisas lá, né? Vocês sabem o que é. Então, eles pintavam tudo de branco para quê? Para quando as pessoas fossem chegando na cidade de Jerusalém, aí ali é um cemitério, ali é as covas, as tumbas, as catatumbas. Cuidado, vamos passar de longe para a gente não pisar e ficar imundo. Porque o corpo, né, quando morre, ele entra em decomposição, fica podre. Então a pessoa que tocasse no corpo ficaria imundo, ficaria podre. E não poderia, né, se fosse um sacerdote, não poderia exercer a sua função, entendeu? Não foi esse o medo do sacerdote, do levita, quando passou e viu o homem lá? Não, se ele estiver morto, eu vou perder muita coisa, então eu não vou tocar nele. Certo? O ponto é esse, ó. Jesus está dizendo que eles são essas sepulturas e não são caiados, não são pintados. E as pessoas estão se encostando neles e ficando imundas como eles. Então Jesus chama eles de imundo, meus irmãos. Está aqui, ó. Está aí, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas invisíveis, ou seja, sepulturas que não foram caiadas, pintadas de branco. Aí as pessoas passam por cima e nem se percebem que ficaram imundas. É o que está dizendo aqui, certo? É o que Jesus está querendo dizer com eles. E os homens que sob elas andam não sabem. Então Jesus está dizendo para o cara na casa dele, comendo da comida dele, dizendo: olha, você é um hipócrita, você é um soberbo e você é um imundo, cheio de demônio e ladrão. É o que Jesus disse até aqui. Rapina e maldade. Você é ladrão corrupto, só pensa em si, está nem aí para os outros, não faz aquilo que a Bíblia manda, a justiça e o amor a Deus. Você é cheio de demônio. Não sou eu, é você. E você é hipócrita, é soberbo e é imundo. É o que Jesus está dizendo aí. Aí alguém agora, na casa, vai falar. Até agora só Jesus falou. Isso aqui, meus irmãos, eu não posso acreditar que não seja o evangelho. Para mim isso aqui é evangelho. Isso aqui é Jesus fazendo o que ele veio fazer. Aí o verso 45, alguém se levanta e vai dizer o quê? Disse-lhe um dos doutores da lei, que é escriba: mestre, o rabi, da ideia que está respeitando, né? Chamar de mestre alguém era como se você estivesse dizendo assim: eu sou sujeito à sua autoridade, eu sou seu fã. Mas só que esse mestre aí é de H, né? Aí ele diz o quê? Ó, quando dizes isso, também nos ofende. Também ofende a nós. Ei, Jesus, está me magoando. Que é isso? Está chamando a gente de demoniado. Está chamando a gente de ladrão. Está dizendo que a gente é hipócrita. Está dizendo que a gente é soberbo. Está dizendo que a gente é imundo. Espera aí. Eles podem ser, os fariseus, mas nós não. Olha aí agora o que Jesus vai dizer para eles, do verso 45 ao 52. Jesus confronta os escribas. Pensa que Jesus aliviou? Olha o que Jesus vai dizer aí para eles. Mas ele respondeu, já foi direto nos ai, ó. Mais 3 ai agora para os doutores da lei, que são os escribas. Ai de vós também. O também aí, alguns comentaristas entendem que o também aí é trazendo todos os ai já dito. É como se ele estivesse dizendo, ó, vocês são cheios de demônio, vocês são hipócritas, vocês são soberbos, vocês são imundos, vocês são ladrões. Também, parece que dá essa ideia. Aí ele diz, ó,
Ai de vocês também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Jesus está dizendo assim, ó, vocês também não prestam não, rapaz. Vocês começam a dizer um monte de coisa, inventar um monte de coisa, agregar um monte de coisa à lei, que vocês mesmos não fazem. Vocês botam para os outros fazerem. Meus irmãos, isso é muito atual. O que tem de igreja hoje, legalista, que bota um monte de coisa. Não pode assistir televisão, não pode ir à praia, não pode usar bermuda, não pode passar batom, não pode usar sabonete, não pode se depilar, não pode... Um monstro. Mas eles não fazem isso. Estão tudo cheirosinho no culto lá, as mulheres, parece uma Barbie. Isso é muito atual. É desses caras que Jesus está falando. Vocês são muito hipócritas. Botam um monte de peso. É por isso que Jesus, em outro local, diz assim, ó, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve. Então, o que Jesus está dizendo que há um peso para se seguir a Jesus, mas não um peso legalista, entendeu? Mas um peso que você vai perceber agora, a sua luta com o pecado. Não é, vem para Jesus que tudo vai ficar beleza, tudo vai dar certo, pronto, tu virá um caminho certo. Não. Então Jesus diz para esses caras, vocês são cara de pau, vocês não botam nem um dedo para ajudar o pessoal. Então pensa aí, tem que cumprir isso. Eu vou dar aqui uma ideia para vocês. Dia de sábado, por exemplo, o cara não podia fazer nada. Aí eles começavam a colocar coisas que a lei não dizia, a semelhança do contexto dos dízimos. Eles iam além. Então, no sábado a pessoa não podia trabalhar. Tinha que ficar em casa. Aí eles começaram a dizer, trabalhar, vamos pensar, para não ter perigo da gente errar, então trabalhar vai ser considerado trabalhar acima de 1000 passos. Se a pessoa der de mais de 1000 passos, então ela está trabalhando, feriu a lei. Mas a lei não diz isso. Entendeu? Aí eles começavam mas eles eram mala. Como é que eles faziam? Prevendo o sábado chegar, então eles faziam assim. Pegavam alguma peça de roupa e deixavam numa distância de 900 metros, quase 1000, deixava lá. Uma comida, deixava em outro local. Então eles conseguiam fazer as coisas dele no sábado, se julgando não quebrar, porque eles diziam que a lei também dizia que quando tivesse uma parte de peça de roupa dele, ali era um local dele. Então, se até ali tinha 900, zerou, né? Agora ele está zeradinho, ele pode andar mais um pouquinho. Então eles eram sem vergonha. Eles faziam com que as pessoas não fizessem isso, mas eles faziam. E assim, muitas outras coisas. Por isso que quando Jesus chega, ele não faz a abolição da lei. Ele deixa ela muito mais difícil, para que eles entendam de uma vez por todas, que a lei não salva ninguém. Por isso que Jesus, quando chega assim, ó, vocês aprenderam errado. Adulterar é tão somente quando você olha para uma pessoa e deseja, pronto, adulterou. A lei dizia na real, se fosse pego em flagrante. Jesus chegou dizendo, não. Antes era assim, agora é assim. Só você olhar e desejar, pronto. Matar, literalmente é quando pegava uma faca, uma espada e matava uma pessoa. Se você odiar o irmão, você mata. Jesus querendo dizer para eles que era impossível alguém ser salvo em cumprimento da lei. Mas eles insistiam em viver, né, nessa perspectiva. E Jesus continua. Mais um ai aí, ó. Olha aí, o que Jesus vai dizer agora? Ó. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Testificais que consentis nas obras de vossos pais. Eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. O que Jesus está dizendo aqui? Eles tinham uma prática de fazer, de deixar o túmulo dos profetas que foram martirizados no passado bonito. E eles honravam, mas era pura hipocrisia.
Por que hipocrisia? Porque eles, no presente, estavam fazendo as mesmas coisas que os pais deles fizeram. Estava ali diante deles o profeta maior, Jesus, eles vão matar. João Batista também era um profeta do Senhor, e eles perseguiram e mataram. Então eles eram hipócritas, assim como os fariseus. Eles honravam os profetas mortos, mas os vivos eles perseguiam e mataram. Agora vejam bem, Jesus está sendo bem direto com eles. Isso aqui tem consequência. Por isso, meus irmãos, que quando eu leio esses textos e outros mais, como por exemplo, Hebreus, que vai lá dizer de muitos que foram queimados, foram cortados ao meio, assim, ó, não assim, assim, ou melhor assim. Tudo dói, né? Mas eu penso que assim é pior ainda. Todas as pessoas que derramaram sangue, daqueles que serviram a Cristo, todos eles vão ter a sua recompensa. O próprio texto vai dizer, antes do último ai, olha o que é que Jesus está dizendo, ó. O Evangelho não é só céu, não. O Evangelho é juízo. O Evangelho é condenação. Olha o que é que sai da boca de Jesus, ó. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo. Aí Jesus localiza eles no tempo e no espaço, ó. Desde o sangue de Abel, não ficou por isso mesmo, não. Caim matou Abel. Não ficou por isso não, meus irmãos. Até o sangue de Zacarias. Na Bíblia hebraica, o último livro do Antigo Testamento é Zacarias. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, ó, do começo ao fim da Bíblia deles, que eles tinham na época, era essa. Então, é como se estivesse dizendo assim, do começo ao fim da palavra do Senhor. Todos aqueles que morreram, o sangue deles vão ser chamados a atenção por aqueles que derramaram. Nenhum vai ficar inocente, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então presta atenção, Jesus está na casa de um fariseu, cheio de fariseus, cheio de escribas, que são os doutores da lei, que eram os experts no Antigo Testamento. Esses homens que pediam sinal de Jesus, esses homens que diziam que Jesus fazia o que fazia no poder do demônio, estava endemoniado. Jesus está na casa deles. Quando eles abrem a boca para falar alguma coisa, Jesus traz ai sobre a vida deles e traz essa acusação, essa certeza, quando diz isso. Assim vos digo, será requerido desta geração. Agora o último ai. Ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência, ou do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. Olha aí. Os legalistas, os perseguidores e os que negavam acesso ao Evangelho. Sabe o que é isso aqui? Eu até comentei lá fora com os irmãos. Sabe o que é isso aqui? É agora, nesse momento, tem homens que se dizem pastores de Deus, apóstolos, bispo, e outras coisas mais que já apareceram por aí. Eles pegam a Bíblia, que é o conhecimento, a ciência aqui, o conhecimento aqui, era a palavra que eles tinham, os escribas. Era o Antigo Testamento, os profetas, os livros de sabedoria, a palavra de Deus para eles, naquela época. Eles tinham essa palavra, mas eles negavam o conhecimento verdadeiro que aquela palavra trazia. Eles se apegaram em ensinar o povo as suas interpretações que viraram tradições totalmente equivocadas, legalistas. É o que muitos estão fazendo hoje. Pegam um texto e diz outras coisas que não tem nada a ver com o texto, negando as pessoas de aprender com o texto. Eu já disse para os irmãos aqui várias coisas que eu já percebi em muitos canais de televisão e muitos canais do YouTube. O sujeito pegar o texto, ler o texto, e ele bota o texto lá para a China e começa a dizer coisas que não tem nada a ver com o texto. Quando ele está fazendo isso, meus irmãos, ele está fazendo exatamente o que Jesus está condenando aqui. Ele está com conhecimento ali, aberto diante dele. Ele está com a chave, a ideia de porta, de abrir para que as pessoas entrem, sejam confrontados com o Evangelho. Mas ele tranca, ele não fala o que está ali.
Pense, meus irmãos, como será frustrante para muitas pessoas, ou por meio da sua morte ou a vinda de Jesus, se encontrar com ele e Jesus dizer assim: eu não te conheço. Não, mas eu estava na igreja, o pastor pregava. Você pensa que ele pregava. Você se converteu e se convenceu os legalismos que ele ensinou, não o que eu estava dizendo. Você nunca se preocupou em pensar assim: será o que ele está dizendo é verdade? Você nunca se comportou como um bereano, que Paulo, quando pregava, o bereano olhava e dizia. E é isso que eu incentivo a minha igreja. Leia a Bíblia, que todo mundo sabe qual será o próximo sermão de domingo. Vai ser capítulo 12. Todo mundo sabe. Então olhe a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Nós terminamos o devocional aqui. A importância de estudar a Bíblia é para isso. É para isso. Ninguém gosta de ser enganado. E como é que você se permite ser enganado dentro do Evangelho, que é o que de fato pode ser salvação para você, condenação? Você, quando vai em qualquer lugar, você gosta de investigar, você vai no restaurante, você pede o cardápio, você não quer ser enganado, você lê bem direitinho lá, para saber se o preço está batendo. Quando vem a conta, aí você dá uma olhadinha aqui, confere, soma, para ver se está tudo certinho, para não ser enganado. Aí multidões vão às igrejas, aí os caras começam a dizer coisas que não estão no texto. Que não está no texto. Por exemplo, Timóteo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o cara fecha a Bíblia e começa a dizer: meu irmão, aquela casa é para ser para você. Olhe, aquele homem é para ser para você. Aquela mulher é para ser para você. Deus vai te dar um filho. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Ele está negando a você. Aí o texto diz: ai de vós, doutores da lei, escribas, porque tomas a chave da ciência do conhecimento. Eu posso dizer, do evangelho. Mas vós mesmos não entrastes e impede os que entram. Então isso acontece, está acontecendo. Diariamente. Traga um carro para a igreja, Deus vai te dar uma frota. Como é que tem gente que acredita num negócio desse? Se você trouxer uma oferta que você nunca deu, você vai chamar a atenção de Deus. É como se Deus estivesse preocupado com o que tu tem no bolso. Meus irmãos, é uma palavra atualizada para nós. Atualizada, no bom sentido. E quando Jesus começa e termina nisso, ao final, o que é que dá? E aqui é aquilo que eu disse, ó. Duas coisas acontecem. O cara escuta um sermão desse. Ele diz: meu Deus, tem misericórdia de mim. Salva-me disso. Ou então, faz isso aqui que eles vão fazer, ó. Dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Ou seja, eles começaram a se colocar como atrevidos, eles falar com veemência, começaram a ser atrevidos, começaram a fazer perguntas. Eu imagino assim: vem na minha casa comer da minha comida e me chama de tudo isso, diz que eu sou hipócrita, que eu sou ladrão, que eu sou imundo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro. Agora me responde isso aqui, me responde isso aqui também, me responde isso aqui também, como se Jesus tivesse a obrigação de responder às inquisições deles. Eles mostram todo o atrevimento deles, toda a dissimulação deles, quando eles dizem isso aqui, ó: armando-los ciladas. Armando-los ciladas. Essa palavra, ela sempre aparece no contexto do diabo. Por isso que em outras ocasiões Jesus diz assim, ó: filhos do diabo. Jesus diz: filhos do diabo com os fariseus. Sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Para quê? Qual era a ideia deles dessa simulação? A fim de tirarem da sua boca alguma coisa para o acusar. Ou seja, eles eram não só atrevidos, dissimulados, mas ardilosos, astutos. Então, que perspectiva é essa dessas pessoas? O que foi que o evangelho causou para elas? Endurecimento, raiva. É por isso que o evangelho matou. É por isso que o evangelho mata, meus irmãos. Porque o mundo jamais vai aceitar. Jamais vai aceitar o evangelho como deveria aceitar. Boa parte do mundo. Por isso que Jesus morreu,
Por isso que os apóstolos morreram. Por isso que a história da igreja mostra um monte de mártires morrendo. Essa ideia de que o mundo vai ovacionar a igreja não existe, irmãos. Não existe. São totalmente opostos. O reino de Deus está aqui, começou dentro de um reino que está se destruindo cada dia mais e mais. E vai terminar quando Deus estabelecer seu reino por completo. Até lá, nós somos resistência. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala no sentido de guerra, vestir armadura. Para quê? Para resistir. Resistir. Então está aqui o evangelho. Jesus foi para a casa de um fariseu e aqui está dando uma oportunidade para eles. Jesus falou que estava no coração deles. Eu e você era assim. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos egoístas, totalmente egoístas. Nós éramos podres, imundos com nossos pecados. Nós éramos ladrões. Nós éramos tudo isso aqui que o Senhor acusou desse pessoal. Aí hoje, nós não somos mais isso, mas praticamos muitas vezes essas coisas. Porque a presença do pecado ainda nos incomoda, ainda nos ataca a presença. Mas nós temos o poder dado pelo Espírito Santo para dizer, não vou roubar mais, não vou matar mais, ou seja, não vou odiar mais, não vou mais ser insensível. Não para isso, nós temos o poder agora, porque Cristo nos deu. Então aqui você vê a malignidade do pecado. Não é à toa que nos evangelhos de João, ou nas cartas de João, ele vai dizer, filhos do diabo e filhos de Deus. Todos somos criação de Deus. Mas dentro dessa criação existem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Aqui, Jesus foi jantar na casa de um filho do diabo. E eles continuaram filho do diabo. Porque terminou mostrando todo o seu atrevimento, dissimulação e ardilosidade. Astúcia para querer pegar em Jesus. Vou terminar, irmãos. Vou terminar lendo aqui, literalmente, a minha conclusão. É um privilégio ter a luz da palavra de Deus e a oração para poder falar com Ele. O que é que o nosso inimigo quer? Satanás. Ele quer desejar nos privar das bênçãos do crescimento espiritual e da liberdade. Seu plano, que ele usa esses falsos pastores e apóstolos, falsas igrejas, é a hipocrisia no lugar da realidade. E nos incentivar a nos preocupar mais com o exterior do que com o interior, prezando mais a reputação do que o caráter. Eu coloquei uma frase que não está aqui, está lá mais para trás, mas eu vou dizer para vocês. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Caráter é aquilo que Deus sabe que somos. Guarde isso. Guarde isso. Deixemos essa passagem inteira como determinação para vigiar e orar contra a hipocrisia na religião, contra aquilo que eu já falei várias vezes aqui, ativismo. Que a nossa vida religiosa seja em devoção e não em ativismo. Vamos abominar todo disfarce e fingimento. Podemos ser fracos, errantes e frágeis, e muito aquém de nossos objetivos e desejos. Mas, de qualquer modo, se professarmos crer em Cristo, sejamos verdadeiros. Então, não queira viver uma vida de hipocrisia. Seja verdadeiro para Deus. Seja como Davi foi. Por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus, com todas as desgraças, as misérias que ele fez. Mas ele nunca colocou a culpa dos seus pecados nas circunstâncias ou qualquer outra coisa. Ele assumia. Então, se hoje, até agora, nesse momento, você tem vivido uma vida de cristianismo, de hipocrisia, de estar preocupado com o que os outros pensam de você, enquanto, na verdade, Deus sabe quem é você, você deveria pensar. Porque Mateus capítulo 10 vai dizer, é melhor você temer a Deus do que aos homens. Porque o ápice que um homem pode fazer a você é matar você. Agora, Deus, Ele pode matar você, pegar a sua alma e jogar no inferno. Então, não tente viver como os escribas e fariseus viveram. Eles foram condenados por uma vida de hipocrisia. Abra a sua Bíblia, estude a sua Bíblia e mostre a luz da palavra de Deus. Não se negue a fazer isso.
Nós estudamos aqui a importância de estudar a Bíblia, e o nosso texto base era: o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar. Maneje bem a palavra. Manejar bem a palavra é dizer o que a palavra diz. Então, esse negocinho de colocar cartazinho, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é dizer: olha, você está em perigo. Se você não conhece Jesus, você não conhece Deus. A ira de Deus está sobre a sua cabeça. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Vamos ficar de pé, irmãos.